vez, boa noite, sejam todos bem-vindos. O texto que foi lido, ele tem como título Os Tormentos Voluntários. Esse texto está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, e esse capítulo 5 tem como título Bem-aventurados aflitos. Foi tirado do Sermão do Monte, dos textos bíblicos. Quem for lá na Bíblia, quando lê Sermão do Monte, Bem-aventurados aflitos, é que Jesus abre o Sermão da Montanha. Os tormentos voluntários, o que quer dizer isso? A gente poderia substituir assim, para os sofrimentos voluntários. Os sofrimentos que a gente passa no dia a dia. Os sofrimentos que a gente passa no dia a dia, porque a gente buscou com as nossas próprias mãos nessa vida. Se fosse traduzir, seria isso. Mas, o que é isso? Por que os tormentos são dessa vida e o que é de outra vida? Para tentar dar uma clareada nisso, eu vou ilustrar contando duas histórias reais. E depois de contar as duas histórias, a gente vai conversar sobre isso, a diferença delas, e aí nós vamos entender o que significa tormentos voluntários, sofrimentos voluntários. A primeira é assim, conta a médium, é uma médium famosa, mas já é desencarnada, a dona Ivone do Amaral Pereira. Ela conta no livro Consolador no Lar, uma história que ela morava no Rio de Janeiro. Andando pelo subúrbio do Rio, ela parou na frente de um casebre, de um barraco muito pobre, porque ela notou uma senhora sentada com um menino no lado, pedindo esmola. E ela olhou assim, uma senhora muito pobre, maltrapilha, com um olhar de envelhecimento, de sofrimento, e essa senhora, ela tinha as duas pernas amputadas. O menino que estava ao lado dela, ele tinha aproximadamente uns 7 anos, ele era paralítico, surdo e mudo. É uma cena que choca, tu vê isso assim. E ela parou, olhou, e ela ficou se perguntando assim, mas o que aconteceu? Qual é a história por trás dessas duas situações tão difíceis da gente olhar, porque a gente olha assim, é digno de pena e assustador ao mesmo tempo. E ela foi pesquisando, se perguntando, e aí descobriu, e alguém contou a história para ela. Essa senhora, ela era separada do primeiro casamento. Do primeiro casamento ela tinha um filho, que nesse momento da história tinha 5 anos, ela casou novamente. E o rapaz que ela casou era um operário, trabalhador, honesto, um cara muito bom. Pobre, mas era um cara muito bom. E eles tiveram um filho que nesse momento da história estava com 2 anos. E de vez em quando eles acabavam brigando por conta disso. Ela reclamava da vida que levava, da vida miserável, ela não aceitava aquela vida que ela estava levando. O tempo foi passando até que chegou um dia, quando ele chegou do trabalho, e aí realmente a coisa tomou uma proporção alarmante. Ela, aflita, desesperada, acusava ele pela vida miserável que ela estava levando, não aguentava mais, que aquela vida não dava para ela, que não aguentava mais ser pobre, que queria mais do que aquilo. E aí ele, tentando acalmar, tentando apaziguar, ele era uma pessoa muito boa, calma, ele disse, não, mas olha só, vamos tentar, então, quem sabe, como só eu trabalho, você só fica em casa cuidando das duas crianças, você tenta economizar, quem sabe a gente consiga melhorar a nossa vida. Ela ficou mais alterada ainda, e para não brigar, ele sempre fazia isso, ele saía, dava uma volta e esperava acalmar. Só que dessa vez, ela resolveu sair. O desespero foi tal, assim, a contrariedade com a situação foi tal, que ela pegou as duas crianças pela mão, que foi em direção aos trilhos do trem. E chegando lá, ela se jogou na frente do trem com as duas crianças. O menino de 2 anos morreu na hora, o outro menino tentou fugir, e quando ele pulou, que escorregou do trilho, ele bateu a cabeça,
ficou paralítico, surdo e mudo, e ela perdeu as duas pernas. Essa é a primeira história. Então mostra assim, ó, esse sofrimento que ela puxou para ela são o que nós chamamos de tormento voluntário. Ela não veio para passar por isso. Ela não veio para mendigar, ela não veio para ser aleijada, ela não veio para matar um dos filhos e ela não veio para aleijar o outro. Foi por não concordar com aquela vida que ela estava levando e ela puxou isso com as próprias mãos. Isso não estava no histórico dela para ela passar. A segunda história, ela conta de um senhor, e eu vou chamar pelo nome dele na última encarnação, é uma história muito conhecida no meio espírita. O nome dele nessa última encarnação era Saturnino, senhor Saturnino. Várias vidas anteriores, esse senhor, ele fez muita coisa errada, muitas atrocidades. E assim, pensa assim, o que podia fazer de maldade, vida após vida em seguida ele fez. E havia uma coincidência de cada vez que ele fazia maldade, ele usava o braço direito. Sempre era com o braço direito aonde concentrava a maioria das maldades que esse espírito, esse senhor Saturnino, havia feito. E aí o que acontece, né? Para ter uma ideia, na última encarnação, ele, revoltado com um funcionário dele, ele pegou o braço dele assim, botou num moinho, porque o funcionário não fez o que ele queria, de tanta raiva ele fez o funcionário perder o braço num moinho. Então ele era um espírito assim, com muita dificuldade. Voltou para o plano espiritual e os espíritos amigos falaram assim, olha, o senhor vai reencarnar, só que tem uma situação, tem um problema. O senhor, quando chegar um determinado tempo da sua vida, na nova encarnação que o senhor vai perder o braço, porque o braço tem sido o motivo das suas quedas, o principal motivo. E ele disse, não, tudo bem, mas eu vou me esforçar, dessa vez vai dar certo, eu quero ser uma pessoa boa, eu quero melhorar. E ele veio e reencarnou aqui na Terra novamente. Quando era criança, já começou a demonstrar que ele havia mudado. Ele era uma criança muito boa, dividia o lanche com os amiguinhos, tratava bem o pai e a mãe, cuidava dos irmãos mais novos quando o pai tinha que sair. Ele foi crescendo, virou um jovem muito bom, caridoso, chegou na idade adulta e ele se envolveu com várias questões de ajuda aos outros, fazendo caridade, se tornou uma pessoa muito boa. Quando chegou o tempo do acidente, que ele teria que perder o braço, a providência divina, vendo o quanto ele havia mudado, ao invés de ele perder o braço, ele teve um pequeno acidente e perdeu apenas a ponta de um dedo, que não fazia falta para ele dali para frente. A lei divina foi cumprida. A providência, vendo que ele, agora nessa nova vida, usava aquele braço que antes ele só fazia maldade, dessa vez para o bem, resolveu poupá-lo. Isso quer dizer que ele trouxe o resgate de uma vida passada para essa e não precisou cumprir totalmente porque ele já havia melhorado. Eu contei as duas histórias para vocês entenderem o que é tormento voluntário. Por exemplo, na segunda história, o Saturnino não só não puxou tormentos voluntários, coisas novas e sofrimentos com a sua própria mão, como conseguiu superar questões das vidas anteriores. A senhora da primeira história, ela não conseguiu superar a questão das vidas anteriores e ainda piorou o histórico dela nessa vida. Por que a gente faz isso? Por que a gente não consegue ficar longe desses sofrimentos? Por que muitas vezes as pessoas puxam para suas vidas situações que pioram ao invés de melhorar? Tem muito a ver com a nossa busca pela felicidade. O filósofo Kant fala que felicidade é a nossa busca incessante por coisas pessoais, pelos nossos sonhos e pelas nossas realizações. Só que muitas vezes isso não vem junto com o lado moral. E muitas vezes, buscando essa felicidade a qualquer custo, as pessoas se perdem e acabam tornando a vida delas pior. O
texto ele fala ali sobre isso, quando ele começa, o texto que foi lido aqui, ele fala sobre isso, que a felicidade completa não é desse mundo, mas a gente consegue viver bem nesse mundo. Qual é a felicidade alcançável aqui para nós? A felicidade alcançável é a gente conseguir ter a consciência tranquila, botar nossa cabeça no travesseiro e dormir. É aceitar aquilo que a gente tem. Porque muitas vezes é assim, ó, as pessoas ficam correndo atrás da riqueza, correndo atrás do materialismo desenfreado e esquecem que por algum motivo a gente não veio para ser rico nessa vida. Talvez na vida anterior a gente tenha sido, estragou tudo. Talvez a gente tenha sido uma pessoa rica na encarnação anterior, e o que a gente fez? A gente foi egoísta, a gente não dividiu com ninguém, a gente machucou, a gente maltratou. Então, quando a gente vem nessa vida, nós pedimos a encarnação e a vida que a gente está levando aqui, nós pedimos para ser assim. Pedimos uma vida sem muita ostentação, porque é mais fácil a prova da pobreza. Por incrível que pareça, é mais fácil a gente vir aqui, passar pela a prova da pobreza, vencer e voltar para o mundo espiritual melhor. A prova da riqueza é muito perigosa. Muito poucas pessoas conseguem passar por ela. É só a gente olhar para quem é rico, para quem tem muito dinheiro, muito poder. São poucas as pessoas que conseguem manter a dignidade, conseguem fazer serviço de caridade para ajudar os outros, né? Geram emprego, geram renda. A grande maioria tem e quer ter mais e mais e mais. E a gente descobre, dentro de pouco tempo, que essas pessoas destroem a vida, destroem a família, né? Entram em depressão, não alcançam a felicidade, não conseguem ter a consciência tranquila, e o que é pior, ainda muitas vezes contamina os filhos. Muitos suicídios a gente tem visto em famílias muito ricas, porque os filhos não precisam trabalhar, ganham tudo, e aí acabam se perdendo. Isso não é geral, mas é uma grande parte. E há muita enganação na rede social, quando a gente vê influencer falando, olha só, eu tenho milhões de seguidores, olha a casa que eu tenho, olha o carro que eu tenho, e tu vai olhar, vira e mexe, estão internados por problema de depressão, de álcool, de droga. É uma vida mentirosa, mas que pega ali aqueles 5 segundos numa foto, num filme, coloca na internet e muitas pessoas se enganam. Então, nós precisamos entender que 70% das aflições que nós passamos, nós não precisaríamos passar. Basta a gente cumprir as leis de Deus, as leis de justiça, amor e caridade. Perdoar, ter bons pensamentos, não falar mal do outro, relevar, não brigar, não ser violento, pregar a paz. Essa é a fórmula. Senão a gente vai continuar colhendo tormentos voluntários e tornar a nossa vida cada vez pior. E aí se entende porque o que acontece com muita gente hoje. Muitas pessoas entrando em depressão, síndrome do pânico. Olha, dá para contar nos dedos assim, as pessoas que conseguem dormir sem uso de medicamento. De modo geral, as pessoas não precisariam de remédio para dormir. Se não for exceções, se elas estão fazendo uso disso, algo está errado na vida dela. E não vai ser o medicamento que vai resolver. A gente tem que lembrar, quando a gente está com a dor de cabeça e a gente toma um remédio para passar dor de cabeça, passa a dor, isso é o efeito. Mas qual é a causa disso? Nós estamos combatendo o efeito e a causa continua aí. Por isso que não para de abrir farmácia em tudo quanto é canto, por isso que o número de medicamentos cada vez em número maior são vendidos. O Brasil é o maior consumidor de remédios tarja preta do mundo. Nós, no nosso país. E a gente não precisaria, se a gente fizesse uma análise, uma mudança íntima, mudasse algumas coisas na nossa vida, que
definiriam que a gente não teria mais esse sofrimento, mais essas aflições. Pessoal, obrigado, desculpa eu me estender, mas porque era muito importante falar nisso. Que Jesus ilumine a todos.